pessoal, vamos ler então o terceiro conto, barra história, barra poema de terror. Eu acho que é um poema, tô chutando, porque eu ainda não li o livro aqui pro canal. Eu vou tentar fazer uma introdução bem mínima dessa vez, tá? Para não ficar longo, porque a história é um pouquinho maior. Pra quem é novo aqui no canal, eu me chamo Paulo, sou de São José dos Campos e esse é meu canal, a Lua Plove. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário também, que eu irei amar responder. E essa semana eu tô ficando surtada com a rotina de casa, com as coisas, tentando arranjar tempo para gravar, editar e postar um vídeo por dia até o dia 31, que seria amanhã, que seria o dia das bruxas, que vai ser o último conto que eu vou ler por aqui. Então tô me multiplicando em 5 aqui pra conseguir fazer o conteúdo aqui pra vocês e postar. Então eu tô gravando aí, eu já edito e já posto, porque é hoje mesmo que eu tenho que postar. E dessa vez o conto escolhido vai ser do livro do meu amigo Matheus, Canções de Bruxas e Poemas dos Yokais. Aí vai ficar ao contrário pra vocês, porque eu estou usando sim a câmera frontal, porque fica mais fácil pra me situar pra gravar sozinha. Então eu estou usando a câmera frontal, por isso que tá mostrando torto aí pra vocês. Do Matheus Pontes, meu amigo Matheus Pontes. Esse é o volume 2. A história, eu peguei, lembra que eu falei pra vocês no primeiro vídeo que eu ia pegar uma história aleatória? A história que eu escolhi foi essa aqui, ó. São apenas hienas. Olha a cara feia da hiena aqui, ó. Enfim. E eu não li o livro ainda. Não li o livro. Eu só escolhi aqui um título aleatório, botei aqui o marca-páginazinho, ó. Para não perder a história, essa história que eu vou ler aqui junto com vocês. Esse é o volume 2 do livro. O volume 1 tem para Kindle Canções de Bruxas e Rapsódias de Fadas Negras, bem no tema de Halloween, bem legal. Eu li esse primeiro, gostei bastante, estou ansiosa para ler o segundo, só não tive tempo para ler ainda e tinha tô com outras leituras na frente e tô lendo os manhwa, então ainda não consegui pegar para ler. Mas enfim, vou deixar o Instagram do Matheus aqui embaixo, vou deixar o Instagram do Pontos para a Literatura aqui embaixo, que é uma página bem interessante, é do Matheus também. E ele faz podcasts muito interessantes para o Spotify. Vou deixar o link para um dos podcasts do Pontos para a Literatura aqui para vocês irem lá acompanhar também. Seguir o Matheus no Instagram e seguir Pontos para a Literatura também no Instagram, porque é bem legal. Se você gosta de tema geek, se você gosta de tema de terror, se você gosta de histórias, debates sobre histórias, sobre animes. Ele tem muita coisa, muitos podcasts interessantes e é um escritor bem criativo, bem legal. Eu gostei bastante do primeiro livro, eu estou ansiosa para ler o segundo, mas enquanto eu não leio o segundo, eu vou dar uma roubada aqui, que eu vou ler esse conto aqui com vocês, né? Que é o conto das São Apenas Hienas, não tenho ideia do que eu vou ler, eu escolhi no aleatório mesmo, como eu falei no primeiro vídeo. E como a leitura é meio longa e já tá ficando com 3 minutos aqui de vídeo gravado que eu estou vendo, é isso, sigam o Matheus, vamos ler a história então, para esse vídeo não ficar muito grande, vocês ficarem com preguiça de assistir. Então vamos ao terceiro conto barra poema, que eu não sei. Vamos à terceira história, conto barra poema de Halloween. Sem mais enrolação, vamos lá. São apenas hienas. Deserto Sírio, Arábia Saudita, 2003. Abra a janela. Está um calor do caralho. Se eu fizer isso, você vai comer areia e vai reclamar. Se você não abrir, vou reclamar do calor. Abra a janela, pediu Ivanovic. Gente, se eu ler os nomes errados assim, né? Meu inglês não é essas coisas. Às vezes eu tenho dificuldade para ler nomes e coisas, a gente sempre pronuncia errado. Às vezes eu tenho que jogar no Google para tentar aprender a pronúncia certa. Não sei se isso acontece com vocês também, mas comigo acontece. E eu vou tentar não falar muito essas coisas que eu tô falando agora, que se eu cometer algum erro de português, eu sou humana, tá? Eu às vezes erro os nomes, falo errado algumas coisas, vocês me perdoam. Mas eu vou voltar a ler aqui, vou começar desde o começo e não vou mais falar, só tô falando agora pra não atrapalhar depois a leitura, não ficar parando a leitura, né? É isso, vamos lá. São apenas hienas. Abra a janela, está um calor do caralho. Se eu fizer isso, você vai comer areia e vai reclamar. Se você não abrir, vou reclamar do calor. Abra a janela, pediu Ivanovic no banco de trás ao seu superior, sentado no banco do carona. O rádio tocava That's Gonna Kill Me, de Richard Thompson.
assomando-se às reclamações dos 4 soldados dentro do ai, não sei, gente, dentro do carro. Fazia 45 graus enquanto o veículo seguia cortando o deserto. O pedido foi atendido. Sargento Douglas, permissão para reclamar da areia entrando pela janela, solicitou Ivanovic no banco de trás. Permissão concedida para você tomar no cu, Ivanovic. Risadas dispararam dentro daquele carro. O sargento Douglas era o cara que falava coisas engraçadas em tom sério, sem rir. Quem não o conhecesse podia achar que não tinha senso de humor ou que não gostava de rir. Mas era só a forma como gostava de fazer os outros rirem. O motorista do... Gente, eu não sei ler o nome desse coisa aqui. É HMM Eu vou falar carro. Vou começar. O motorista do carro era Raem, um rapaz de pele um pouco bronzeada que seguia no volante do utilitário ainda rindo, mas com os olhos atentos a cada duna do deserto, mesmo contando com um colega na metralhadora embutida acima do veículo. Ele tinha seus receios de que um dia de diversão se encerrasse em tragédia por conta de algum inimigo. Ei, sargento, chamou Rain. Fale, o que vamos pegar no ponto de contato? Pelo que sei, vamos topar com um grupo de mercenários britânicos e pegar alguém que vai nos dar alguma informação a respeito de uma rota da resistência iraquiana. Beleza. Ouviu isso, Bonnie? Você vai tomar mais sol na cabeça do que o planejado. Vamos ter um beduíno de carona, disse Ivanovic para Robertus, que estava na metralhadora do utilitário até então tomando mais sol do que qualquer um gostaria. Porra, vou descer então. Ah, não vai não, exclamou uma voz de dentro. Robertus Oboni desceu seu corpo magrelo afastando-se da metralhadora do veículo, passando por um vão na qual alguém muito gordo não passaria com a mesma facilidade e se ajeitou no banco de trás para se aliviar um pouco do sol. Ei, o que você está fazendo? Reclamou Douglas ao ver o soldado descendo. Suba de novo, não dei permissão. Permissão para descer da metralhadora. Permissão negada, soldado. Volte lá. Permissão para não tomar sol até ficar da cor do Rain. Mas risos tomaram conta do veículo, exceto do sargento. Você vai subir e vai tomar sol na pele branquera até virar uma lagosta, soldado. Fim de papo. Agora leve sua bunda ossuda para lá. Tá bom, me vê um saco de água extra aí. Estou suando até os ossos, reclamou o soldado magrelo, subindo de volta para a metralhadora pelo mesmo vão em que descera. Atenda ele, Ivanovic. Pegue água para o cara, pediu o sargento ao soldado parado no banco de trás. Pera, eu tenho cara de garçom? Algumas risadas soaram no carro, já antecipando alguma piada ácida do sargento feita de forma séria, como o habitual. Douglas soltou um meio sorriso discreto. Se eu falar do que você tem, cara, vai abalar nossa amizade e nossa relação de superior e subordinado. Agora pegue água para o nosso amigo aí de cima. Certo, acatou Ivanovic, coçando o queixo sem barba, recentemente raspado e alérgico. O rádio começou a tocar Hurt de Johnny Cash, enquanto o soldado coletava em uma caixa cheia de gelo uma das águas ensacadas, furou a película com o canudo e esticou para Robertus, dando um leve tapa na perna do soldado para que desse atenção e coletasse a água solicitada. Olhe,
Veio até com canudinho, só faltava o guarda-chuvinha e o limãozinho de canto. O guarda-chuvinha vou ficar devendo, Bonnie, mas posso mijar nessa água se você quiser para dar o gosto de limão. Eca, vai sem mijo mesmo. Nunca fui fã de limonada de mijo. Mijonada, comentou Rain no banco do motorista, porém ninguém riu. Muita areia, muito suor e muitas trocas de música no rádio. Depois de um tempo, o veículo chegou ao ponto do encontro, uma casa abandonada que era ponto de referência entre contatos da região. Outro veículo veio de encontro após muito tempo de espera, quando o sol já sumia de vista. Era um Chevrolet Suburban 1500 que não era o ideal para o deserto, mas que dava para o gasto. Armas foram apontadas, homens desceram do veículo e protocolos foram seguidos com padrão. As mãos foram levantadas e informações preliminares dadas por sinalização até que a proximidade e o diálogo dessem identidade às partes não uniformizadas. No veículo haviam 3 mercenários britânicos e um civil trajados em roupas urbanas com chemex que tampavam parte do rosto, abrigando-os do calor. O ruim, para quem não tinha conhecimento, era que os mercenários podiam se passar por membros de algumas célula terrorista ou extremista. Não eram bons tempos para se estar no Oriente Médio, principalmente naquele canto asiático agitado com a guerra do Iraque. Então, esse é o cara? Perguntou Douglas. Sim, o nome dele é Ibrahim. É árabe, mas fala inglês e sabe identificar o lugar, além de ter informações maiores sobre a rota. Porém, ele nada nos diz, vai revelar apenas para o alto comando, o que é bem o padrão pelo que me informaram, respondeu o mercenário britânico. Um cara loiro de olhos azuis e muita barba por fazer, regalia que os militares não podiam ter, dando-lhe uma cara de ator de cinema. Parente seu, quis saber Ivanovic e Rain com um sorriso irônico. Seus nomes até rimam. Que eu saiba não, alegou Rain. Meu vô, pelo menos, nunca me falou de outros netos que deixou para trás. Eu tinha uns 8 anos quando cheguei com meus pais na América e não me lembro de nada da minha vida antes disso. Pera, você tem descendência iraquiana mesmo? Questionou Ivanovich, surpreso. Árabe, seu xenofóbico, ignorante do caralho. Meus avós, por parte de pai, são de algum canto da Arábia, disse ao amigo. Eu sei lá. Vocês tudo têm tom de pele índio, nariz grande e vivem no deserto? São todos iguais para mim. O comentário saiu em um tom patético, mesmo sendo palavras que para outros seriam ofensivas. Ainda assim, fez Ivanovich e Robertos gargalharem um pouco. O informante árabe que acompanhava os mercenários desceu do veículo e se dirigiu ao deles conforme orientado pelos mercenários. Sou Ibrahim, apresentou com um sotaque carregadíssimo. Sargento Douglas, eu e meu pelotão vamos ficar responsáveis pela sua segurança até a base. Rain, reviste ele. O soldado foi até o informante e revistou, checando possíveis armas de fogo e armas brancas, apenas sentiu o colete que o mesmo trajava por baixo. O colete não é nosso, mas foi depositado na nossa conta, então pode ficar tranquilo, respondeu o mercenário britânico com um sorriso de quem fez dinheiro. Os demais homens, tanto o pelotão quanto os demais mercenários, faziam reconhecimento com a mira de seus rifles, tentando observar possíveis veículos alheios na região, mas tudo parecia limpo. Bom, tudo confere. Está escurecendo. Vamos rodar de volta, comandou Douglas. Os mercenários realizaram cumprimentos de despedida e entraram no carro. Ei, cuidado com as hienas.
Havia um bando pequeno com umas 5 vagando famintas nessa direção ontem à noite, disse um outro mercenário antes do carro cantar pneu e seguir. A unidade pouco demorou e se adiantou para o veículo, com o informante que se sentou atrás de Ivanovic. Robertus ia na metralhadora do carro, enquanto Raen e Douglas iam na frente com o primeiro dirigindo. E Enas, alguém andou vendo bastante Rei Leão, comentou Ivanovic. Do lado de fora, Robertus cantarolou muito mal algum trecho de Ciclo da Vida, o tema de abertura, fazendo todos, salvo Ibrahim, rirem um pouco. Hienas riscadas são as hienas da região, informou Douglas. Ah, então há hienas aqui? Perguntou Ivanovic. Aqui acho que não, mas dentro do deserto árabe elas são comuns. Mustabai, comentou o informante. Todos olharam estranho para aquela palavra. Somente Raen a conhecia e a compreendeu. Mustabal, repetiu Ivanovic, não tendo completo entendimento da pronúncia da palavra nova. É o nome científico da hiena. Isso daí? A palavra estranha, logicamente, soou erótica ao ouvido de todos, pensou Raen, e veio despertando memórias esquecidas ou retidas da mente dele, memórias que ele não lembrava simplesmente ou talvez não quisesse recordar. A palavra mustabai não possui tradução exata para todas as línguas, porém, uma tradução aproximada seria Hienas-homem, um ser do folclore árabe, mas que para muitos não é mero folclore. Para alguém supersticioso, era tão real quanto você e eu. Raen se descobriu um supersticioso nato naquela hora. Suas lembranças o levaram de volta no tempo quando tinha menos de 7 anos. Sua mãe contara a ele antes de colocá-lo na cama sobre Mustabai. Falara para que ele... Nossa, gente, passa um helicóptero aqui bem na hora fazendo barulho. Como eu tô gravando, tipo, agora, assim, se eu for tentar esperar os barulhos passar pra gravar, eu não gravo. Então, eu vou seguir com barulho mesmo, tá? Vocês me desculpem. Até me perdi aqui. Peraí, deixa eu me achar. Sua mãe contara a ele antes de colocá-lo na cama sobre o Mustabai. Falara para que ele cobrisse a cabeça e rezasse. Contara-lhe lendas aterrorizantes naquela noite sobre um ser meio homem, meio hiena. Por que uma mãe faria isso a um filho? Ele não sabia. Lembrou-se de estar deitado quando havia ouvido um barulho no cômodo em que estava. Em seguida, fechara os olhos e cobrira a cabeça. Estava cercado pela escuridão, mas começava a ser dominado pelo modo de estar cercado por alguma coisa. Fruto da sua imaginação fértil de criança, ouvira sua mãe conversando com alguém e rindo. Não pudera se conter de ficar no mesmo cômodo por mais tempo, largara a coberta no frio e saíra do quarto. Corria para fora como se algo estivesse na parede oposta da porta, apenas aguardando ser vista na escuridão. Tal fuga era guiada pela pouca iluminação, advinda de fora de sua residência. Está muito nebulosa para que suas memórias remontassem como era. Vira apenas a iluminação no cômodo em que sua mãe estava e tinha se voltado para lá, onde seus pais deviam estar conversando sobre algo. Sua mãe estava em silêncio completo, de costas na negritude. Estava deitada e não havia riso nenhum vindo daquele cômodo, assim como de nenhum lugar da casa. Tudo estava sombrio e sabia que alguma coisa devia estar o aguardando no quarto contra a parede.
Aquela sensação tensa de que esse algo podia ter saído de lá, vindo pelo corredor atrás dele, perturbava-o. Sua mãe estava ali deitada com uma coisa peluda e com presas, bebendo o sangue do pescoço em chupadas que faziam estalos tipo pô. Filha da puta! Rainha acordou do transe ao ouvir Robertos gritar de cima do veículo, ouvindo o estourar do pneu. Rain lutou para controlar o carro, recobrou as memórias do presente e conseguiu parar o veículo. Que merda foi essa? Perguntou Robertos, saltando por cima do veículo para averiguar o estrago. O pessoal desembarcou. O ouvido tinha sido o pneu estourando por alguma coisa pontuda. Examinaram e viram fragmentos de algum objeto metálico grudado na roda. Não havia apenas furado, mas rasgado o pneu. Pior, 2 deles tinham sido estraçalhados, um da frente e um de trás. O grupo saiu na escuridão. Douglas e Rain averiguaram o estado e viram que não tinha jeito. Mais um carro. E viram que não tinha jeito, só tinha um step. Era uma maldita de uma falta de sorte aquele evento, ainda mais de noite. Central. Na escuta, chamou Douglas pelo rádio, porém não houve respostas. Testem o sinal, verifiquem os rádios. O restante fez isso, contudo não tiveram resultados diferentes. O que nós faremos? Devemos estar a algumas horas da base. E estamos bem no meio do nada nesse breu, disse Ivanovic. Bom, podíamos tentar trocar um dos pneus e seguir com o outro murcho mesmo, opinou Robertos. Pensei o mesmo, mas não é uma boa ideia, Magra. Não é uma boa ideia, porém muito pior é ficarmos aqui à noite, comentou de forma soturna o informante com seu inglês carregado de sotaque. Ok, a opção que temos é seguir a pé para a base, encarando a escuridão e esse frio. Não que a gente não aguente, mas não é o ideal, decidiu Douglas. Não é o ideal mesmo, ainda mais com essa noite de Mustabai. É perigoso, disse Ibrahim, tenso como se quisesse colocar medo nos soldados. Vocês têm que me levar para a base, aqui não é seguro. Pera lá, são hienas, o que elas vão fazer? Rir da gente até a morte? Indagou Robertos. Mustabai não são hienas, são Mustabai, demônios hienas. Ficar no escuro é perigoso, sargento. Se a gente acender uma fogueira, podemos ser emboscados por algum grupo de extremistas de passagem, disse Robertos, ignorando os perigos que Ibrahim os alertava. Douglas pareceu ponderar a busca, aliviar a situação um instante antes de tomar alguma decisão concreta. Vamos ficar por aqui até o amanhecer. Nada de fogueiras. Apenas liguem uma célula de energia média para uma vigília noturna. Rain e eu no primeiro turno, 2 horas de cada dupla até amanhecer. Quem ficar de vigília tenta contato via rádio com a base em intervalos. Posso ligar o rádio para continuar ouvindo minhas músicas? Perguntou Ivanovic. Negativo. Então vou cantar para vocês eu mesmo. There is a house is in charming town they call the rising sun. Cantarolou Ivanovic de dentro do carro. Como cantor, você é uma ótima ração de hiena, Ivanovic, confirmou Robertos, com o qual todos riram menos Ibrahim. Alguns minutos se passaram em silêncio, com esporádicas chamadas de Douglas pelo rádio para a base, e Ivanovic começou a gargalhar sozinho de dentro do veículo a ponto de se descontrolar como alguém que se lembra repentinamente de algo muito engraçado. O que foi, seu doido? Perguntou Robertos, deitado no banco da frente. Ração de hiena. Começaram a gargalhar baixo após o comentário e Ibrahim pareceu desconfortável enquanto era ignorado em suas convicções supersticiosas. Douglas
do lado de fora, começou a rir um pouco também. Rahem ficou neutro em relação a tudo o que ocorria. Quero mijar, disse Ibrahim. O informante sabia, no ato de sair para mijar, alguém o acompanharia. Pode ir com ele, Rahem? Perguntou seu superior. Claro. O soldado arrumou seu rifle e começou a caminhar para o outro lado de uma duna, esperando o informante achar um lugar mais confortável para urinar. Rahem pensou que ele havia feito o pedido para que ficassem separados dos demais. Pensou certo. Outro carro. Caminhão, que legal. Você tem a cara e marca de quem sabe o perigo dos Mustabai? Tem de convencer seus amigos a nos tirarem daqui urgente. Olhe, não acredito muito nisso, mentiu Rahem. Bobagem. Eu vi o medo em sua face, o medo de alguém que já viu os olhos hipnotizantes de um Mustabai, olhos de uma alma já calejada pelo medo. Rahem ficou um pouco assustado e sério com o comentário daquele homem. Viu-se pensando naquele episódio de sua infância. Ele não se lembrava do depois, apenas de já estar com seu avô e de sua mãe ter falecido sob circunstâncias não claras a ele. Rahem escolheu ignorar os avisos do informante e retornou para o veículo com ele. Quando voltou, o sargento Douglas ainda arriscava contato pelo rádio de forma esporádica, mas logo desistiu também. Durante o momento da troca de turno na escuridão da noite, Rahem ouviu as risadas. Ouviu quando todos já estavam do lado de fora do veículo e quando Ibrahim já havia pego no sono. Ele apontou a arma e o sargento fez o mesmo. Robertos e Ivanovic também escutaram as risadas quando viram da escuridão se aproximar o que parecia um trio de hienas. Duas grandes com um filhote rosnavam. Olha aí, seu demônio, hiena, disse o sargento, melhor familiarizado do que o restante com as hienas da região. Eram listradas em vez de pintadas e eram menores do que as hienas típicas da savana. Shô, sai daqui, passa, ordenou Douglas. As hienas não se afastaram, mas cessaram o grunhido de ameaça. Chefe, relaxe, é uma família de hienas. O filhote deve estar com fome, então com mais medo da gente do que a gente deles, comentou Ivanovic, que arriscou uma aproximação. Baixou o rifle e começou a estalar o dedo como se chamasse elas. Aqui, bichano, bichano. O animal, isso daí não é cachorro, não. Roberto os provocou. Relaxe, Bonnie, é quase a mesma coisa. Tem de se aproximar dos adultos primeiro e ficar longe do filhote a princípio. Olhe o filhote de hiena, eu quero tentar tocar nele. Os estalos pareceram chamar a atenção do trio e eles logo cessaram a timidez e vieram balançando seu curto rabo, rendendo-se ao contato, ao toque e aos cafunés do soldado. Gradativamente, a família de hienas deu lugar a um comportamento como de cachorros, acolhendo-se nos soldados. Robertos começou a rir, baixo da situação, e Douglas também. Soldado Ivanovic, você foi promovido a posto de encantador de hienas. Rahem ainda tinha certo receio da aproximação com os animais. No entanto, o restante cedeu às risadas. Quem é o demôniozinho? Quem é o Mustabal do papai? Brincou Ivanovic. Ei, Rahem, pode chegar mais perto, são apenas hienas. Você ficou com medo do que o cara disse? O tempo pareceu se distorcer até congelar para Rahem, mas um gemido quebrou o torpor. Era Ibrahim que gemeu de medo de dentro do carro. Mustabai, Mustabai, o pessoal começou a fazer piada. Calma aí, seu hienofóbico, são apenas hienas, disse Ivanovic. Não hienas, Mustabai, reafirmou o informante com seu sotaque carregado de nervosismo. Hienafóbico, essa foi boa, alegou Douglas quando começou a rir e Robertos o acompanhou. Ibrahim
Saltou do carro e saiu em disparada, correndo para a escuridão. Droga, vai atrás dele, rainha. Pediu seu superior, que se encontrava também, acariciando uma das hienas. Assim Rain fez e começou a correr na direção em que o informante correra na escuridão afora, no deserto, mas o homem fugia desesperado. Ele se atentou às pegadas que seus olhos conseguiram detectar na areia clara do deserto. Volte, porra, volte, cacete! Exclamou nervoso para o informante, que não cessara a corrida e já não podia mais ser visto. Mustabai! Gritou enquanto corria. Era a única resposta dele, já esquecendo praticamente como se falava em inglês. São apenas hienas, berrou de volta, mas o homem sumiu do mapa. Logo não pôde mais detectá-lo. Ficou em silêncio para tentar ouvir os gritos. Contudo, o único som diferente na noite era as risadas de seus colegas de pelotão. Droga, maldito. Agora estava sozinho. Tentou chamar o nome de Ibrahim, mas não houve resposta. O desgraçado havia fugido e desaparecido. Teria de buscá-lo, senão as coisas não ficariam bem. Porcaria, filho da puta, xingou. Resolveu voltar para o veículo na intenção de saírem todos juntos, já que era uma idiotice sair sozinho, pois poderia ver rebeldes anti-americanos à solta no deserto. Topar com estes e sofrer uma emboscada terrível não era uma possibilidade agradável. Retornou para a luz. Um vento forte começou a soprar, esfriando ainda mais, e ele cogitou mentalmente a opção do informante morrer congelado, então acelerou o passo para o veículo. Tão logo foi se aproximando, os ventos trouxeram um cheiro familiar para qualquer pessoa vívida, um cheiro famoso e ferroso. Ele estranhou, achou que havia algo de errado, mas continuou correndo de volta sem cogitar nada de anormal. Quando o estranhamento e a dúvida por fim chegaram até sua cabeça, já era tarde demais. Retornou para a luz do veículo em meio ao trio de risada dos colegas, que agora se multiplicaram em 6, e viu seus colegas ainda rindo e gargalhando como os deixara, mas cada um estava acompanhado de uma coisa do tamanho de um homem adulto, uma coisa peluda, com a boca manchada de sangue rubro, alguns ainda com a boca no pescoço de seus amigos. Estas tinham sido um sorriso rubro. Seus colegas vomitavam sangue e não deixavam de rir. Aquelas coisas tinham enormes olhos negros, brilhantes e hipnotizantes. São apenas hienas, disse novamente Ivanovic, ainda gargalhando nos braços do homem hiena. A garganta estava esfolada e seu sangue era sugado pela coisa. E é isso. A história das hienas. Sei lá, o final foi bom, cara. Foi bem assustador. E eu gostei de todo o suspense e tal, enfim. Podem não ser só apenas hienas, não é mesmo? E é isso. E aí aqui no final tem meio que um poeminha, o que ri. Vou ler o poeminha também pra vocês, já que esse vídeo ficou bem longo, né? Esse eu nem sei se na edição eu vou colocar figurinhas ou algo assim, porque o vídeo já tá muito longo e eu preciso postar ele hoje. Então, assim, vai ser uma edição bem básica esse, tá bom, gente? Pra quem gostou das edições com as figurinhas, os memes, os gifs, eu acho que esse não vou fazer desse tipo. Vamos ao poeminha que tem aqui no final. O que ri? Espíritos do deserto em comportamentos bestiais, nascidos do sofrimento de jovens vestais. Pronunciam-se com risos maníacos na escuridão. Qual o destino dos ouvintes? Eis a questão. Roubam de suas mentes a sanidade, tiram sangue de suas veias por maldade, invadem as suas cidades, enganam a humanidade e te levam sem nenhuma piedade. Canções de bruxas e rapsódias de fadas negras, capítulo 4 dos Teriantropos. E esse foi o conto / história sobre hienas assustadoras, homens e hienas, do livro, né, do Canções de Bruxas e Poemas de Yokais.
do meu amigo Matheus. Se esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse conto, mesmo ele sendo um pouco mais longo. Mas eu gostei bastante de toda a atenção, o suspense. Muito interessante, muito incrível. Eu sei, tem uns palavrões, umas coisas assim no meio, mas eu li como está no livro, tá, gente? E é isso. Bye, beijos e até a próxima história, conto de Halloween. Tchau!